Bom dia, bom dia, bom dia. Mas bom dia mesmo. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Mais um dia na presença do Pai. Mais um dia de vida. Mais um dia de poder respirar, levantar e agradecer. Porque a vida é bela, né? Essa é uma frase antiga. A vida é bela, mas a vida é linda. Eu não sei como está a sua vida. Se ela não está linda, busque o Senhor. O Senhor tem uma vida e vida em abundância para você, para sua família. E a paz que excede todo entendimento. Talvez você não entenda por que uma pessoa às vezes está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, está sorrindo, está em paz. Mas é uma paz que só o Senhor pode dar, né? Não tem dinheiro que compra, não tem bens que resolva, só o Senhor. Então eu te convido a entregar sua vida ao Senhor, descansar nele e saber que Ele tudo Ele faz e Ele vai fazer. Amém? Vamos orar para a gente começar a nossa leitura. Vamos orar. Feche os seus olhos, respira fundo. Te rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. E nós te louvamos, nós te exaltamos e te agradecemos, porque grande é o Senhor e maravilhosa a tua graça para conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada por até aqui ter nos ajudado. Nós te louvamos, nós te exaltamos e te bendizemos, porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre muito bom. E o Senhor sempre nos ouve. E nós queremos descansar no Senhor, na sua palavra, que nos diz que todos que vierem a Ti, Pai amado, tudo que pedimos em Teu nome, crendo, receberemos, quando colocamos diante do Senhor. E nós queremos, ó Pai, colocar nossas vidas, nossas famílias diante de Ti, confiando que é o Senhor que guarda, que é o Senhor que protege. Cobre-nos com Teu sangue, ó Pai. Cobre-nos com Teu sangue, livra-nos de todo mal e guia os nossos caminhos, porque em Ti entregamos toda a nossa vida. Peço também por aqueles que aqui estão ou ainda vão passar por essa live, que a sua vida seja entregue totalmente ao Senhor, que o Senhor venha conduzi-los em nome de Jesus em tudo quanto fizer, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Vamos estar lendo. Hoje nós vamos estar lendo Jeremias 37 ao 40. Jeremias na prisão. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maaceias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinha encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro,
voltará para sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra essa cidade. E a tomarão e a queimarão. E a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria o fogo essa cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus por causa do exército de Faraó, e saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e os levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão na casa de Jonatas, o escrivão, porque o tinham transformado em cárcere. Então pôs Jeremias na casa do calabouço, e nas suas celas ficou ali Jeremias muitos dias, e mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós nem contra essa terra? Agora, pois, ó rei, meu senhor, cai a minha súplica diante de ti, não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias é lançado no calabouço. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: aquele que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e pestilência. Mas quem for para o caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens da guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para seu povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó Senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta,
lançando-o no calabouço, de certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Abed-Meleque, que o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas embocados, e desceu a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada, que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te dar declarar com certeza, não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor que nos fez essa alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos deste homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e a essa cidade não será queimada, e viverá tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos dele. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem às suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: não te entregarão, ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão lançadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores te excitarão e prevalecerão contra ti. E agora se atolaram os teus pés na lama e voltarão atrás. Assim, a todas as mulheres e aos teus filhos levarão os caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pelas mãos do rei da Babilônia serás preso, e essa cidade ele queimará. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, não lo encubras, e não te mataremos. E disseram também: que te disse o rei? Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando, declarou-lhes conforme as palavras que o rei lhe havia ordenado. E o disseram: por que não se revelou o negócio? E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali, quando foi tomada Jerusalém. Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. Capítulo 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. E no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade.
E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e prepararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Saracé, Sangar-Nebo, Sasequi, Rabi-Sares, Nelgal-Saracé, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram. Então, e saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Emate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos de Zedequias e o atou com as 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e a casa dos povos, e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nabuzaradã, capitão da guarda, a terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nabuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre eles os olhos, e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele disser, assim procederás para com ele. Desse modo, Nabuzaradã, capitão da guarda, ordenou a Nabuzaradã, Rabi-Sares, Negal-Serazé, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e os entregaram a Gedalias, filho de Alcão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Abed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade, para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. E a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei, e não cairás às espadas, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiastes em mim, diz o Senhor. Jeremias fica em Mispa com Gedalias. Capítulo 40. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Depois de Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os cativeiros de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia, porque o capitão da guarda levou a Jeremias e disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como tinha dito. Porque pecastes contra o Senhor, não obedeceste a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isso? Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as suas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo da Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos, vás para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse: volta a Gedalias, filho de Alcão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre a cidade de Judá,
e habita com ele no meio do povo. E se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente e o deixou ir. Assim veio a Jeremias, a Gedalias, filho de Alcão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, ele e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra de Gedalias, filho de Aicão, que lhe havia confiado os homens e as mulheres, e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia. Vieram ter com Gedalias a Mispa, e eram Ismael, filho de Netanias, e a Joanã e Jonatas, filhos de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efaim, e o Netofatita e Zenarias, filhos de Macatita, eles e os seus homens. Jurou Gedalias, filho de Alcão, filho de Safã, e a eles e os seus homens, dizendo: Não temias servir aos caldeus? Ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós, e vós recolhei o vinho e as frutas de verão, e o azeite metei nas vossas vasilhas, e habitai nas terras que tomaste. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado o resto em Judá, que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Alcão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas de verão com muita abundância. Joanã, filho de Caraé, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe: Bem sabes que Balaíns, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida. Mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia, Joanã, filho de Caraé, falou a Gedalias em segredo em Mispa, dizendo: Irei agora, bom dia, irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sei que ninguém o saiba, porque razão te tiraria ele a vida, e todo Judá que se tem congregado a ti seria disperso, e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Aleluias. Deus é maravilhoso, né? E Deus nos fala por meio da sua palavra, que nós continuamos, né, firmes, crendo no poder e na graça do Senhor, porque é Ele que faz, é Ele que muda os planos, né, e é Ele que nos conduz. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, entregar todo esse dia na mão dele, tudo que nós viemos fazer, tudo que nós viemos programar, que seja na presença do Pai. Amém? Respira fundo. A te rendemos graças, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos desde já que esse dia que o Senhor fez para nós. Entregamos toda a nossa vida confiando que é o Senhor que faz, que é o Senhor que está na direção. E nós pedimos a Tua cobertura, Senhor, sobre nossa vida, sobre a nossa casa,
sobre todos os nossos e todos aqueles que vão estar conosco hoje, que sejam abençoados por Ti. Onde estivermos, que o Senhor venha estar conosco, nos guardando e nos guiando em todo o tempo, e que a graça maravilhosa do Senhor seja sobre nós e toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu dia e abençoe o seu coração. Em nome de Jesus. E até mais.